eu não sei nem como perguntar, mas os anjos poderiam ser mortos? Ah, ótima pergunta. Isso. Eles sofrem dano. Porque se não sofressem dano, essa peleja, essa guerra ia durar pra eternidade. Pra sempre, né? Sim, sofrem dano. No vídeo de hoje, vamos explorar uma revelação surpreendente de Daniel Mastral, onde ele compartilha sua visão sobre o que considera ser o plano de Lúcifer. De acordo com Mastral, desde o princípio dos tempos, Lúcifer não apenas desafiou a autoridade divina, mas tomou uma atitude inesperada. Teria sido o primeiro a experimentar o fruto proibido, junto com outros anjos que se uniram à sua rebelião. Esse ato fez com que Lúcifer absorvesse o mal e, em seguida, por meio de um plano astuto, persuadisse Eva e, depois, Adão a também provarem o fruto, desencadeando a queda da humanidade. Essa interpretação instigante da narrativa bíblica nos convida a refletir sobre a natureza e a origem do mal. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe seu gostei. E não esqueça de registrar sua opinião nos comentários. Veja agora a incrível revelação que Daniel Mastral contou sobre a origem do mal. Pudesse até fazer uma biografia de Lúcifer, do começo dos tempos até agora. Qual é o objetivo dele, o que ele quer, é só causar confusão, ou ele é um cara muito inteligente e o que ele tá tramando? Bom, na verdade, ele quer te afastar dos valores divinos, né? Então, ele ganha com isso? Na verdade, é como se fosse... vou pegar a origem da coisa, né? Então é mais fácil. Ezequiel 28 diz que ele era um querubim ungido. Então mostra a patente dele, era um querubim ungido, significa separado, santificado. Então ele tinha um plus, ele estava muito perto de Deus. Então você só vai ter inveja de alguém quando você está próximo daquela pessoa. Tipo, eu não conheço, sei lá, o Trump, conheço de vista, né, pela televisão. Mas se de repente eu fosse um funcionário dele e visse o luxo, o glamour, tudo que o cerca, provavelmente aquela pessoa sentiria inveja dele, né? Então você tem que estar perto para ter essa inveja. Então ele era o querubim ungido. Aí de repente entra maldade no coração dele, entra inveja. Ele queria ser como Deus e a Bíblia fala sobre isso. Essa é a parte que mais me fascina tentar entender, Mastral. Ele estava próximo de Deus, ele tinha o amor de Deus, ele era completo. Exato. Quando é que aparece essa fagulha no coração dele, tipo, eu posso perder tudo, essa pessoa que mais me ama e eu amo essa pessoa e eu vou trair essa pessoa, eu vou tentar... Da onde vem isso? Porque não tinha o mal antes dele. Não tinha ninguém pra tentar ele. Não tinha treta no céu. Então, não tinha treta, não tinha nada. Nasceu no coração dele. Ele foi o primeiro ser que pensou no mal. Sim. Como isso? Isso eu não entendo. Tá, isso é uma coisa que eu até coloco numa série minha de livros, que é uma quadrilogia, História de Mitre. É uma conjectura, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já existia numa esfera espiritual. Ela não estava fisicamente na Terra ou na Mesopotâmia. É como se ela fosse replicada no mundo espiritual. Existia uma... Ela existia já lá. Por que eu infiro isso? Porque quando Adão e Eva, quando conta a história de Adão e Eva, que eles estão no paraíso, que é o Éden, né, também no mesmo ambiente haviam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Elas coexistiam no mesmo ambiente, né? Então era como se fosse ali o jardim, como se fosse uma cidade, que a árvore da vida está numa cidade, na Jerusalém Celestial, e o jardim seria uma parte fora dessa cidade, né, onde tinha essa outra árvore. Tanto é que, então, as duas coexistiam no mesmo espaço, né, no mundo espiritual. Tanto é que em Apocalipse fala que essa árvore da vida, ela está na Jerusalém Celestial. Ela está lá, numa região espiritual. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus manda um querubim, da mesma patente do diabo, de Satanás. Satanás, depois, é um termo do hebraico, né, o opositor adversário. O nome dele é Lúcifer, portador de luz. Então ele coloca alguém para tomar conta do caminho que leva para a árvore. Então o caminho que leva, digamos, para a cidade santa. Né? Então por que ele vai guardar? Para proteger quem? Para proteger, para que ninguém tocasse na árvore. Mas ninguém quem? Então, aí quem estava lá, os anjos que provavelmente caíram anterior ao homem. Na minha inferência, sim. Houve primeiro a queda dos anjos. Primeiro teve a queda dos anjos. Sim. Porque na minha inferência que eu coloco no livro, eu explico melhor lá, porque está romanceado, mas aqui eu estou sumariando, às vezes as pessoas não podem não conectar. Mas provavelmente ele comeu primeiro, né, pela curiosidade. Né? Pô, é proibido, tudo que é proibido. Peraí. Aí faz muito sentido, Mastral. Se ele come primeiro,
ele teve... Era proibido. Era proibido. Ele comeu e daí cresceu essa coisa dele. Exatamente. Então ele come primeiro, a essência do mal entra nele, ele passa a ter inveja, passa a querer ser Deus. Né? Ele consegue... Então foi o homem primeiro foi Lúcifer. Sim, pela lógica, sim. Porque tanto o que ele deve ter usado... Isso pra mim abriu minha cabeça. Porque o que ele deve ter argumentado pra Eva? Certamente morrerás. Não, olha, eu comi, não morri. E hoje eu sou tão poderoso, sei lá, quanto exatamente. Deus. Então, sei lá o que ele provavelmente fala. A queda veio primeiro dele. Né? Faz sentido. E aí sim, ele transporta isso pro homem. Então, provavelmente, ele deve ter oferecido esse fruto, né, na minha conjectura, para os outros anjos também. Para que essa essência entrasse para os outros. Porque a argumentação ele não teria. Né? Ele vai dizer que Deus é mau? Não, Deus é bom. Mas se você nenhum anjo iria topar, porque ele era tão... os anjos eram completos. Completos, exatamente. Então, provavelmente, ele distribuiu, digamos, esse fruto. Eu falo isso na história de Nietzsche, vai ser só no tomo 4. Então as pessoas não leram isso ainda. Tá escrito, mas não foi publicado ainda. Ainda eu tô concluindo essa quarta, a finalização. Termina o livro, né? Ele saindo no local que eu chamo na ficção lá de Zona Proibida, uma região do céu, do paraíso, ou como queira chamar, que Deus proibia que fossem. E ele vai nessa zona proibida, então ele pega da árvore do conhecimento do meio do mal, come o fruto, e a partir que ele come o fruto, ele distribui para outros anjos também, para outros príncipes, né? Pessoas poderosas, e ele arrasta a terça parte com ele. Então ficou mais fácil. E houve peleja no céu. Uma coisa interessante hoje, fala que houve peleja, guerra. Quer dizer, num local de paz, como é que eles eram treinados para guerra? Isso é que Quer dizer, como é que eles sabiam manusear, sei lá, armas, como uma espada, por exemplo, né? Antes disso, você acredita que não existia um treinamento? Eu acho que existia como esporte. Como a gente faz hoje esgrima, faz arco e flecha, esportivamente. E de repente, num dado momento, aquilo foi necessário usar para guerra mesmo. O livro de Enoque, que é um apócrifo, que quem escolheu o cânon, né, foi Constantino, então certamente eles selecionaram. Alguns ficaram de fora. O livro de Enoque vale a pena ler. Ele conta essa batalha. É fácil de achar o livro. É fácil de achar. A versão etíope é melhor. O que ele fala? Ele conta, ele detalha essa batalha, no caso do seu capítulo 5, com riqueza de detalhes. Então, assim, é um pau lascado. Mas, eu não sei nem como perguntar, mas os anjos poderiam ser mortos? Ótima pergunta. Isso. Eles sofrem dano. Que se não sofressem dano, essa peleja, essa guerra ia durar pra eternidade. Pra sempre, né? Sim, sofrem dano. Por isso que a árvore da vida tem folhas, e essas folhas trazem cura para as nações. É como se fosse um remédio medicinal, né, que já existia antes da criação do homem, talvez até mesmo para tratar ferimentos, né, supostamente dos anjos. Então houve dano, sim. Tanto é que, se não houvesse dano, eles não seriam expulsos do céu. E foram expulsos e foram lançados para a Terra. E a Terra é um planeta muito pequenininho, comparado às proporções do universo. Brigaram, sofreram danos e foram expulsos e caíram para a Terra. Para a Terra. Onde estava o paraíso. O paraíso começa no céu. A dimensão celestial. Aí o homem é expulso do paraíso e vem para a Terra. Então... E a gente pode inferir a região da Mesopotâmia. Mas se eles caem antes... Tem Adão e Eva e não tinha acontecido o pecado original. Eles ainda estavam... Sim, eles estavam, foi feito Adão e Eva. Certo. Eles foram expulsos do paraíso, mas o diabo já tinha caído antes. Então, ele só não tinha sido expulso Mas antes. Como que ele tenta no plano espírito, no plano... Então, ele tinha acesso. Ele tá no plano... Sim, ele não tinha sido expulso antes, não tinha tido a peleja ainda. A peleja seria posterior. Então ele tenta, ele já estava preparando, já estava, digamos, semeando, fomentando essa maldade entre os anjos, e aí ele vê o homem, feito a imagem e semelhança de Deus, obviamente gerou mais um ciúme nele. Quer trazer pro lado dele também. Quer trazer pro lado dele, vai e contamina, né, o homem com a árvore do conhecimento. O homem cai e o diabo e um terço do céu cai também. E provavelmente as armas de guerra, você estuda a história, você vê as armas de guerra, por exemplo, a confecção da espada persa, ela é muito bem elaborada. Então dá a impressão que eles foram ensinados por esses anjos caídos. Um salto nessa tecnologia da guerra. Se você estudar história, eu falo isso em algum vídeo, já não lembro mais, as civilizações pré-diluvianas, anteriores ao dilúvio, tinham um conhecimento assim fantástico, incrível, um conhecimento tanto na arquitetura quanto conhecimento matemático, astronomia. Concluindo as revelações de Daniel Mastral, fica claro que sua visão sobre o plano de Lúcifer desafia muitas das interpretações convencionais sobre a queda. Para Mastral, o fato de Lúcifer ter consumido o fruto proibido antes de Eva e Adão lança uma nova luz na narrativa, sugerindo que o mal já existia e estava em ação antes mesmo de a humanidade se envolver. Essa perspectiva nos faz refletir: será que o mal surgiu apenas com o erro humano? Ou é uma força persistente que continua a influenciar nosso mundo? Se você tem uma resposta, deixe nos comentários.
A opinião de Daniel Mastral levanta muitas questões. Talvez ele tenha razão, e precisamos estar mais atentos aos detalhes das escrituras, ou talvez essa seja apenas mais uma entre várias interpretações. E você, o que pensa sobre o plano de Lúcifer? Será que é como Mastral descreveu, ou há algo ainda mais profundo que não compreendemos completamente? Como afirma Efésios 6, versículo 12, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes, as autoridades e as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Isso nos lembra que a batalha espiritual é constante e que a vigilância é essencial. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e compartilhe sua opinião sobre as revelações de Daniel Mastral. Queremos saber como essas ideias impactam ou reforçam sua visão sobre a história do mal. Registre aqui nos comentários sua opinião. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.